Muito bem, meus amigos. Muito bem, minha gente. Vamos aí à sequência dos nossos estudos. Lembrando que nós estamos na segunda doutrina. E a doutrina que estudamos a primeira doutrina, foi a doutrina sobre Deus, com 5 assuntos. A segunda doutrina é a doutrina sobre o homem, com 2 temas. O de ontem foi a criação, mostrando como Deus criou o ser humano e como criador digno de toda adoração. E agora a criatura que somos nós. Então vamos estudar um pouquinho da natureza da humanidade. Então, pelos textos que se estudam sobre esse assunto, como vocês acompanharam aí, nós vimos que no princípio criou Deus o homem e disse: façamos o homem à nossa imagem. Então, nós somos obras das mãos da Trindade. Nós não somos vindos do acaso. Então, a natureza humana é uma natureza herdada, a nossa genética é divina. Nós não somos diferente dos outros seres criados, nós temos capacidade intelectual, nós temos oportunidade de entendimento, de compreender. E o ponto distintivo do ser humano dos animais é que o ser humano adora a Deus de maneira consciente. Ele foi feito para adoração. Veja, Deus criou toda a natureza, criou o planeta, criou todos os ambientes favoráveis e colocou aqui o ser humano. E o ser humano à sua imagem. E o ser humano foi criado lá no Éden, no paraíso, para viver eternamente. Nós somos criados como seres eternos, em obediência e santidade, para vivermos num programa de relacionamento com Deus todos os dias. Adoração é intimidade, é relacionamento, é experiência, é andar junto. Então, só que é o seguinte, com a entrada do pecado, essa relação, essa intimidade foi quebrada. Ou seja, o homem, em vez de ser um adorador, porque no seu DNA, tá, por natureza ele foi criado para ser adorador, e veja só, quando você olha para as culturas e para os países, você vai para a Índia, você vai para a China, você vai para a África, em qualquer cultura, o ser humano tem a natural tendência de adorar. Adora o sol, adora a vaca, adora um monte de coisa, adora os ancestrais. O homem foi feito para adorar. E ele pode adorar qualquer coisa se ele não encontrar o caminho da verdadeira adoração. Então, além dos elementos materiais que o homem adora, porque ele foi feito para adorar, alguns se desprendem desses elementos divinos, religiosos, e adoram o dinheiro, adoram a fama, adoram o poder, adoram um homem, adoram uma mulher. Então a gente tem que tomar muito cuidado, embora nós tenhamos essa natureza propensa à adoração, temos que conduzir a nossa adoração para que a nossa adoração seja em espírito e verdade. Mas o importante é você saber que nós somos criados, e fomos criados para isso. E o nosso, como seres humanos, somos criados não como animais, não como robôs ou autômatos, mas com inteligência e individualidade. E como é que esse ser criado? Veja que a nossa natureza humana ela tem uma natureza física. Nós somos feitos no pó da terra. Todos os elementos físico-químicos que nós encontramos na terra, alguns pelo menos, nós encontramos no próprio corpo, no organismo humano. Mas a despeito dessa nossa constituição físico-química, nossa constituição orgânica, nós temos uma natureza moral, uma natureza ética, uma natureza espiritual que você tem que se convergir numa totalidade, numa integralidade para servir, amar e adorar ao Senhor. Então, você foi feito para adorar de maneira total. Então, a gente tem que amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, como diz a palavra. E temos que adorá-lo também, porque para isso fomos feitos. Então, a natureza do homem, Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então, o homem foi feito alma vivente. O homem não tem uma alma vivente. E aqui vem uma coisa importante para a gente entender. O homem não tem uma alma, ele é uma alma. É isso aí. O homem ele é composto de 2 elementos. O espírito, que é o fôlego de vida, que é o ar de Deus, não uma entidade fantasmagórica, é a energia que dá vida para o homem, e a matéria, que é o corpo, que foi feito do pó da terra. Então, esses são os 2 elementos constituintes do homem. Só que existe uma outra palavra que entra, e o homem que foi feito dessa matéria física, né, e dessa matéria do hálito de Deus, que é o Espírito, ele se torna uma alma vivente. Então essas 3 palavras compõem, constituem o homem. E a gente precisa entender muito bem para a gente saber quem a gente é, como ser existente. Então eu quero convidar você aqui a 1 Tessalonicenses para a gente entender quem é esse ser humano que adora, esse ser humano que foi criado. Nós estudamos sobre o Criador e a criação, e nós somos a obra-prima da criação. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim:
que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Veja, Deus quer santificar a nós no sentido total. De todo espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja só, aqui fala, dá uma ideia de tripla. O homem deve adorar a Deus, servir e entregar e ser santificado, corpo, espírito e alma. Como é que a gente adora a Deus com corpo, espírito e alma? O que significa isso? Veja, quando você encontra a palavra espírito na Bíblia isolada, ela pode significar algumas coisas. Pode significar mente. Então, quando você vê assim, fulano está com o espírito abatido, ou seja, está com a mente perturbada. Então, é esse o significado. Está angustiado, né? Tem a ver com a mente. Quando você fala alma, por exemplo, Davi fala, porque tu perturbas dentro de mim, ó minha alma. Isso quer dizer as emoções. Então, quando você encontra mente, que significa espírito, e pode significar os pensamentos, você encontra alma, que significa as emoções. Quando está conectada com a palavra corpo. Então, quando você entende, quando a palavra diz que o ser humano ele serve a Deus, ele adora a Deus, ele é santificado em espírito, em alma e em corpo, não que hajam três coisas distintas, mas é a unidade total. Por isso que ele usa a palavra aqui, olha, inteiramente. Então, a visão holística do ser humano é mente, as emoções, o pensamento, as emoções, os sentimentos, né? E é onde reside a nossa espiritualidade e o nosso corpo. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazem para a glória de Deus. Então a gente louva a Deus com a nossa mente, com o nosso coração, sentimentos e com o nosso corpo. E é por isso que somos chamados a sermos adoradores dessa forma. Então, quando você entende que tipo de ser humano você é, você vai poder servir a Deus na sua totalidade. Em Hebreus capítulo 2, verso 7, diz assim, com relação ao homem. Vamos ler o verso 5 ao 8. Diz assim, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, nós já lemos lá no Salmo capítulo 8, diz assim, que é o homem para que ele te importes com ele, e o filho do homem para que com ele te preocupes. No entanto, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, e tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Então, meus amados, nós não fomos feitos como qualquer coisa. Nós somos feitos especiais, um pouco menores do que os anjos. Né? E essa criação foi feita para ser nobre, mas o pecado entrou e frustrou tudo, estragou tudo. Né? Nossos primeiros pais pecaram e o pecado criou essa separação. Então a tendência do coração do homem qual é? É a idolatria, é afastamento de Deus, é adorar qualquer coisa menos a Deus. Então a gente tem que saber que o nosso coração hoje está contaminado pelo pecado. E a gente tem que ser santificado, purificado, mente, corpo e alma, para que a gente se torne um verdadeiro adorador. E é por isso que é importante compreender a natureza da humanidade. O homem foi feito santo e perfeito, mas a queda, o pecado, trouxe um afastamento. E a obra da redenção, a obra de Deus, é restaurar em nós a imagem, o caráter, a santidade de Deus inteiramente para nos preparar para a eternidade, para o céu. Então, meu amado, meu querido, meu irmão, ao compreender esse assunto, ao saber que apesar de você ser pecador, maior do que o seu pecado é a graça, porque Cristo veio para restaurar, para possibilitar essa restauração. Isso a gente só consegue de que jeito? Se rendendo, se entregando. Que seja a sua experiência nesse dia de entrega e rendimento, reconhecendo a sua natureza pecaminosa, a sua indignidade, e ao olhar para a santidade e a dignidade de Deus, você não corra dele, você não se sinta pequeno, mas se sinta honrado, privilegiado, abraçado, acolhido e chamado pelo nosso Senhor. Bênçãos mil para ti.